Fala galera, sejam bem-vindos à nossa live final aí da Cefaz Ceará. Hoje a gente vai estar conversando aí sobre discursiva, o tema mais importante aí para a sua prova. Você que se preparou aí ao longo desse processo que foi essa Cefaz Ceará. E hoje a gente vai tratar aí dois pontos importantes, né? Lembrar aí, dar um pedacinho para vocês do que espera aí no nosso aulão, que vai ter lá no Ceará, né, na sexta-feira. E também algumas apostas para a prova, que infelizmente não vai poder estar no aulão. Então a gente vai dar um pedacinho disso aqui hoje, é uma live rápida. A gente está fazendo aí 18 horas já para fechar o caixão disso daí, para a gente passar para as nossas revisões, porque saiu revisaço também hoje da LS. Então tem muita coisa aí para a gente falar. Mas primeiro, né, vou passar aqui a palavra para meu colega, meu amigo aí, Humberto Fraga, que também é professor da Apóstolos Concursos, que fez aí a discursiva para a Cefaz Ceará. Boa noite, Betinho. Boa noite, galera. Boa noite, Matheus. Boa noite, galera. Sejam muito bem-vindos aí a essa live. Vamos fazer essa live de premonição, né? Toda vez que a gente faz um curso, está chegando perto da prova, a gente gosta de subir a bola de cristal. Na verdade, a nossa bola de cristal já está no nosso curso, tá? Porque a gente escolhe ali temas quentíssimos, em que qualquer um deles pode ser que caia na prova. A gente tenta ao máximo ali ver as tendências do momento para tentar acertar. Mas aí hoje, dentre as que a gente já escolheu, a gente vai tentar gabaritar aí o que vem pela frente para ver se a gente acerta e com certeza vai te ajudar aí nessa revisão da hora final. Beleza? Boa noite, Henrique. Henrique chegou aí para acompanhar a gente. Vamos para cima. Beleza. Galera, a primeira coisa que eu queria falar com vocês são alguns avisos importantes aí. Se você está assistindo essa live, muito provavelmente você vai estar lá em Fortaleza. E a primeira coisa que você vai fazer essa semana, ainda, né, o resto que nós temos dela, conversa com o seu professor orientador, porque tem dois documentos muito importantes que estão acontecendo já para vocês aí, já foi liberado hoje, né? Então casou certinho aí a live. Primeiro, a revisão direcionada, que está disponível para você lá na área do aluno, tá? Se você não sabe do que eu estou falando, pede para o seu professor orientador que ele vai te mostrar onde é que fica essa revisão direcionada. É um documento único, feito para você, com os seus dados. Então ninguém tem uma revisão direcionada igual, porque ela leva em consideração o que você fez ao longo do pós-edital e leva em consideração os pesos dos assuntos que você fez, né, a relevância, né, que você já deve estar acostumado com essa nomenclatura, e também com base no percentual aí que os outros alunos, né, que estavam dentro desse planejamento fizeram ao longo, né, desse pós-edital, e aí a gente faz esse cruzamento para te dizer o que objetivamente você precisa dar uma revisada melhor. Falando em revisada, você vai abrir o segundo documento, que foi disponibilizado hoje, tá? Então você pode acessar lá a LS Materiais e você vai ter acesso de forma gratuita, né? Já está embutido dentro da sua mentoria, o Revisaço, que é um documento com todas as revisões de todas as disciplinas, dos principais pontos que você precisa saber nessa reta final. Então você juntando as duas coisas, você vai saber tanto o que você precisa estudar de forma principal aí, né? De acordo com os seus desempenhos, como também como estudar, que aí seria por meio desse revisaço, beleza? Essas são as duas principais informações no momento. Passando agora um pouquinho mais para o dia lá, os dias, né, da Cefaz Ceará. Na sexta-feira nós vamos ter um aulão da LS Concursos junto com os apóstolos e também o Reforma das Sete Fontes, né, ou a Fábrica de Auditores. Todo mundo vai estar reunido lá para dar esse aulão na sexta-feira. As vagas já acabaram, contudo, você pode entrar numa lista de espera, né, caso tenha desistentes, para você poder usufruir desse aulão. Ele vai ser lá no Meridional Center, na Aldeota, lá em Fortaleza, e ele vai ser na sexta-feira, porque no sábado você já tem uma prova para fazer, tá? Então, o aulão na sexta, e além disso, a gente vai estar lá acompanhando vocês em porta de prova, eu vou estar lá, o professor Lucas Eduardo também vai estar, o professor Rodrigo Guariento também vai estar, né? O Leonardo também vai estar aqui, um dos sócios da LS Concursos, e também o professor Hudson Magalhães vai estar também lá, né? A turma aí da LS que vai estar compondo o time para poder desejar boa prova para vocês, tá? Depois da sua prova, no domingo, a gente vai ter também um encontro, né? Um pós-prova, que a gente vai estar lá recebendo vocês, vai ter brinde, vai ter
um drinkzinho para você tomar lá com a gente, tá? Vai ter uma surpresinha boa com relação a essa questão dos drinks, mas você vai ficar sabendo ao longo da semana aí, acompanha o Instagram aí da LS e dos professores que estão envolvidos aí nesse projeto. Fechou? Podemos começar agora, Betinho? Vou só tomar um Vamos café. para cima, toma um café aí, vamos dar boa noite aí, Beatriz também, colada com a gente, boa noite. Se liga aí, quem tiver nessa live aqui pode estar saindo com ouro na mão aí, viu? Perfeito. Betinho, então o que a Apóstolos aqui preparou para essa galera? Eu vou trazer aqui só um pedacinho da aula que a gente vai estar apresentando lá no aulão, tá? Então um spoilerzinho, mas é um spoiler que vale a pena, porque é uma pena que você talvez não esteja lá nesse aulão, mas assim, a parte que é fundamental é você saber ali o que tem no edital sobre discursiva. Eu digo isso porque normalmente a gente estuda muito a objetiva, e a discursiva a gente reserva um pedaço muito pequeno da nossa semana para ela, ou às vezes vai postergando porque vai atrasando as coisas, e aí normalmente o que o aluno faz? Ele deixa a discursiva de lado, e aí quando a água tá batendo na bunda, faltando um mês ali para a prova, ele dá uma acelerada. Então, vamos dar uma olhadinha, Betinho, o que tem ali no edital sobre informações da Cefaz Ceará, porque tem informação que não está dentro do edital. Então aí precisa ser relembrada essa parte também, tá? Então, esse aqui vai ser o primeiro slide lá que vai estar nesse aulão. Aí, Betinho, a gente vai ter lá uma questão, né, dissertativa, tá, de conhecimentos específicos, e duas questões de estudo de caso, certo? Essas três questões, elas vão ter peso 1, e você vai ter 4 horas para responder essas questões, certo? A primeira coisa que eu queria pedir aí, Betinho, é que você explique para a galera qual é a diferença aí de uma questão dissertativa e dos estudos de caso, né? Esse é o primeiro ponto aí que é bom relembrar. Exatamente. Vamos lá, galera. O que é, deixa eu subir aqui, o que é uma questão, qual é a grande diferença da questão discursiva para estudo de caso? Deixa eu botar para cá. Vamos lá. Qual é a diferença? Uma questão discursiva, ela vai querer que você traga ali coisas mais conceituais. Então, normalmente vai vir algum tipo de texto motivador, onde vai ter alguma reportagem ou algum trecho doutrinário, e vão vir perguntas ali mais precisas em termos de conceito, certo? Que no caso aqui da sua prova, você vai ter uma questão discursiva para você tratar dessa forma. Quando a gente entra no estudo de caso, você vai ter um caso concreto para você abordar sobre. Você tem que fazer o que a gente chama de subsunção do fato à norma. Vai ter uma situação hipotética em que vão ter vários fatos nessa situação, em que você vai ter que identificar dentro daquele fato ali o que está irregular, o que está irregular, o que está certo, o que está errado. Você vai ter que identificar o que está acontecendo ali na situação fática. Você vai ter que entender o que a norma fala sobre aquela situação e fazer a subsunção do fato à norma, que é o quê? Você confrontar o que a norma diz em relação ao que está no caso concreto ali posto na questão, e você vai ter que desenvolver aquilo ali de acordo com o fato. Na verdade, nada mais é do que você tentar aplicar o conceito no seu trabalho. Porque quando você já estiver no seu cargo, o seu trabalho vai ser exatamente trabalhar em cima de casos concretos. Né? Você vai ter uma situação ali que talvez envolva uma licitação que você esteja olhando, você vai ter que saber o que é que aquela lei de licitação fala, o que é que ela diz, entende? Então, você vai ter que observar prazos, procedimentos, o que é que a norma fala daquilo, e você vai aplicar aquilo num caso concreto. Beleza? Então, a grande diferença aí é essa, e na sua prova, você vai ter ali uma questão dissertativa, né? Só, e 2 estudos de caso, sendo que o estudo de caso você vai ter um limite de até 45 linhas, então você vai ter bem mais linhas para trabalhar isso aí, e a questão dissertativa vai ser ali um máximo de 20 linhas para você escrever. O estudo de caso, se eu não me engano, vale 35 pontos cada uma, e a dissertativa vai valer 30. Não é isso aí, teachers? Eu acho só que tem uma inversão aí, que a questão dissertativa é que tem 45. Mas eu vou explicar a confusão que a gente está tendo, que está tendo, né? Por isso que não está no edital, e aí a gente está comentando. Por quê? Essa informação da quantidade de linhas não está escrita dentro do edital. Isso está escrito, né, no termo de referência, tá?
E aí, com base no termo de referência que foi publicado antes do edital, a gente chegou à conclusão de que a quantidade de linhas vai ser essa, tá? E aí, com base nisso, que já é uma coisa que eu vou levar lá para o aulão, né? No dia eu vou estar apresentando lá pela Apóstolos, eu vou estar mostrando para vocês como é que você deve colocar de estratégia para fazer a resolução da sua prova. Porque assim, até então, se você levar a pessoa que só está indo com o edital na mão, que é o correto, né? Ele não está sabendo que tem que ter essa quantidade de linhas mínimas, né? Só que quem acompanhou o concurso ao longo do tempo vai perceber que teve esse termo de referência que saiu e nele tinha escrito a quantidade de linhas que precisavam ser colocadas, certo? E Betinho estava certo mesmo, é 45 para o estudo de caso e 20 para a questão dissertativa. É isso mesmo. E aí fecha 100 pontos, né? Porque é 35 pontos de cada uma, 70 mais 30 da dissertativa que fecha 100. Perfeito. Mas eu acho que essa pontuação ela tem no edital, não é isso? Tem. O que não tem é a quantidade de linhas. E aí é que vem essa segunda parte aqui, Betinho, que é no dia da prova. E aí a gente tem um procedimento apostólico, né, para resolver aí a questão discursiva. Então é interessante você praticamente tirar um print disso daí e gravar o que você deve fazer no dia da sua prova para você evitar vários problemas que você pode ter nesse período da prova. Então, assim que você chegar, né, e receber lá a prova, lembrando, né, que inclusive a sua prova discursiva vão ser 4 horas no último turno que você vai ter de provas. Então a gente vai ter no sábado, vai ter prova de tarde, vai ter prova também no domingo, de manhã e de tarde. Sendo que a parte da tarde vai ser justamente a das questões discursivas. Então chegou na sua prova, guarda logo a folha de respostas da sua discursiva, se puder. Por quê? Às vezes, né, nas questões da FCC, a folha definitiva que você vai entregar para o examinador é a folha que, inclusive, já tem a pergunta. Então, vai ter a pergunta em cima e embaixo já vai ter a resposta, as linhas para você dar a resposta. Para de 20 linhas, né, até que cabe, mas eles podem colocar uma folha só, frente e verso, para colocar as 45 linhas e em cima colocar a questão. Ou seja, você não vai poder separar as duas coisas. Então, você vai precisar ler a questão para poder responder e aí você vai utilizar o rascunho para você poder fazer ali, né, suas anotações iniciais para organizar melhor as ideias, né? Então, a primeira coisa que eu falo é guardar essa folha definitiva, se for possível. Se não for possível, aí tomar todo o cuidado para você não borrar, né, a folha definitiva, já que você vai ter que fazer a leitura nessa folha definitiva da questão e responder no rascunho ou fazer alguma coisa esquematizada ali. Então fica atento a esse detalhe. Beleza. Betinho, com relação aí às canetas, eu olhei lá no edital, tá liberado a caneta azul, né? Então aqui normalmente a gente fala para ir de caneta preta, né? Mas dessa vez está liberado lá no edital você utilizar a caneta azul também. Então aí agora você decide qual levar. Mas aconselhado aí a gente levar sempre a que a gente resolveu as questões discursivas ao longo do pós-edital, né? Eu costumo sempre dizer para você dar preferência à caneta preta, pelo seguinte, a caneta preta ela fica mais visível em um eventual escaneamento. O examinador, a banca ela vai escanear a folha de resposta, e às vezes a caneta azul ela pode ficar muito clara, e aí quando o examinador for pegar para corrigir, algumas palavras podem não ficar tão legíveis, tá? Então assim, é algo que pode acontecer. Então, dê preferência à caneta preta para deixar o seu texto ele mais denso na hora de um escaneamento que a banca for fazer. Beleza? Boa. E aí vem a parte, né, do tempo ideal para a resolução da sua discursiva. Lembre-se, a sua discursiva não tem a quantidade de linhas, mas você sabe que vão ser 4 horas de resolução. Então, eu fiz uma ordenação ali de você ter uma preparação inicial de aproximadamente 15 minutinhos. O que é essa preparação inicial? Vamos lá. Quando você recebe suas questões, você vai receber as 3 ao mesmo tempo, né? Então, quando você receber as 3, você não vai escrever nada. Você vai ler as 3 questões. Simplesmente fazer a leitura e certamente você não vai ter aquilo que já está ali no final do slide, que não ser amor à primeira vista aí com a questão. Muitas vezes você, ao começar uma prova, vão ser feitas perguntas
que você ainda não correlacionou com o tema que está ali dentro da questão, porque as perguntas normalmente são perguntas bem, como é que eu posso dizer, simples, só que ao mesmo tempo vem dentro de um contexto, e principalmente com relação à FCC, que coloca textos muito grandes. Então acaba que você, quando está lendo ali a primeira vez, você vai levar aquele choque de realidade. E esse momento você tem que ser bem estratégico, ou seja, você não escreve nada ainda, porque certamente você vai ter um branco em algumas coisas, só que a gente precisa botar ainda o cérebro ali para poder esquentar, né? Porque você não estava no ritmo de prova até o momento que você está nela. E aí esses 15 primeiros minutos é muito importante você diminuir a ansiedade, acalmar o nervosismo, que normalmente a gente tem quando recebe uma prova, e principalmente quando a gente recebe uma prova e faz uma leitura e tem a impressão de que a gente não sabe nada do que a gente está lendo ali. Então, faz a leitura das 3 questões, e aí, dentre essas 3, quando você finalizar, não necessariamente você vai seguir a ordem, você vai escolher aquela que você teve uma maior afeição, uma maior facilidade, uma maior identificação com o tema a ser tratado. E aí você vai começar por ela. Quer colocar alguma coisa aí nesse primeiro ponto, Betinho? Ou a gente passa logo para essa distribuição do tempo? Não, pode ir, pode ir direto para o tempo aí. Beleza. E aí a gente tem esses 15 minutos de preparação inicial. Vai acabar que vai ser uma leitura ali de provavelmente 5 minutos por questão. E aí você não precisa escrever nada. Sua caneta ainda está em cima da mesa, tá? Beleza. E aí você vai passar, né, a fazer as questões. E eu recomendo que você demore 45 minutos no máximo para de 20 linhas. E 1h30 para cada uma das outras questões de estudo de caso. Que elas são maiores, elas vão ter o dobro e um pouco mais de linhas para você escrever, se seguir realmente o que está no termo de referência. Então, isso aqui é um projeto com base no termo de referência. E aí você pode organizar seu tempo dessa forma. Lembrando só fazendo um adendo aqui, muita gente pergunta assim: ah, professor, eu não consigo escrever em pouco tempo, né? Às vezes, até no nosso curso aqui, para você que fez o curso dos apóstolos e mandou, tem dentro da nossa folha de resposta no topo, tem a parte do tempo para você colocar quanto tempo você está levando. E aí, por vezes, a gente é surpreendido com 2h30, 3, né? Tipo, bem acima do padrão. E a gente dá esse feedback. Falou, olha, como é que você está fazendo o resumo? E a gente percebe que quem demora muito costuma fazer o resumo à mão, inteiro. O resumo o quê? O rascunho inteiro à mão. Chega lá, quer fazer bonitinho, escreve tudo como quer, risca, rabisca, tal. Aí leva ali mais de 1 hora para escrever, 1 hora ou 1h30, e aí depois vai passar limpo e faz devagarzinho para não errar nada, não ter nenhuma rasura e o texto ficar impecável. Qual é o problema disso? O tempo. Você não vai ter tempo de fazer isso. Se você começar a fazer os rascunhos dessa forma e deixar para passar limpo só depois, você já está eliminado. O que é que você tem que fazer? A gente costuma falar em algo chamado rascunho em tópicos. O que é isso? Você vai pegar sua folha de rascunho e você vai colocar os tópicos das ideias-chave que você vai colocar ali dentro da sua discursiva. Porque é isso que o examinador vai fazer no dia que estiver corrigindo sua discursiva. Ele vai caçar as ideias-chave se você citou aquilo que está no espelho ou não. Entende? Então, teve a primeira pergunta, isso aqui eu preciso falar disso, disso, disso e disso. Colocou as 4 coisas, fez aquilo ali, aí você faz isso de todas as questões, tá? Tenta já mapear todas as ideias, depois você volta e aí você começa a passar limpo direto. Tá? Você começa a construir já sabendo o que é que você vai escrever. Também não adianta você chegar e já ir para a parte definitiva, para a folha definitiva, sem você mapear o que é que você vai escrever. Porque aí você pode esquecer alguma coisa e chegar depois você vai querer fazer remendo. Então é bom você organizar as ideias em tópicos e depois escreve direto. Você vai ganhar tempo e vai dar tempo de fazer todas as suas discursivas. Entenda que você não está ali para escrever perfeito. Você está ali para passar no concurso. Para passar no concurso, você tem que equilibrar o que é bom, o que é ruim, o que vai tomar seu tempo e qual vai ser o melhor custo-benefício de estratégia que você vai ter que fazer. Chama? Beleza. São informações valiosas aí, porque na hora de você fazer o rascunho, né, é interessante que você não coloque todas as palavras que você vai colocar dentro da sua folha definitiva. Você vai colocar ideias, ou seja, às vezes aqueles tracinhos, né, ou então palavras-chave que você precisa colocar lá dentro,
mas as conexões, né, os conectivos que você vai ter, as preposições que vão ligar as palavras, você não vai colocar isso dentro do rascunho. Se você fizer isso, você vai estar escrevendo 2 vezes a mesma discursiva. E lembre-se, nós temos 3 discursivas. E não é só a velocidade de você escrever, é a velocidade de você raciocinar também. E quando você está passando para o papel, é muito difícil você ligar, ficar preocupado com o português, para botar as palavras-chave e ainda os erros gramaticais, né, para não cometê-los, né? E ao mesmo tempo colocar também a resposta da forma correta do que foi perguntado sem estar enrolando, tá? Então, é importante que você já tenha praticado bastante e que você não coloque todas essas palavras no rascunho. O rascunho é para você realmente fazer o que a gente chama de rascunho apostólico aí em tópicos. É só você colocar os tópicos e você puxar as setinhas ali para o que não pode faltar dentro da sua resposta. Beleza? Perfeito. Show. O Bet1 acabou arrematando aí a parte final do que a gente queria trazer, desse pedacinho do que vai ter na nossa aula lá no Meridional Center, tá? E agora a gente passa aqui para algumas apostas, certo? Betinho, quer começar aí no direito tributário e a gente vai revezando? Vamos lá. Direito tributário, a gente tentou fazer um mapeamento aqui por matéria, tá? Pensando aqui em todas as matérias, o que é que vem pela frente, o que é que tem mais chance de cair. Então, assim, direito tributário, né, da parte geral ali, é muito comum vir alguma coisa de imunidades. Então, é bom você estar antenada com a parte jurisprudencial, certo? Esteja na ponta da língua, porque muitas vezes a questão hipotética, né, do estudo de caso quando vem, ela já traz alguma situação, algum caso concreto de algo que já foi julgado ali pelo STF ou pelo STJ. E aí ele quer que não vai querer só que você fale o que diz o CTN, o que diz a norma. Ele vai querer que você traga ali eventual súmula ou eventual julgado sobre aquela imunidade ali naquele caso concreto. Então é importante que você esteja fresco aí na sua revisão, tá? Não só as imunidades, mas as jurisprudências correlatas em relação àquilo ali. O outro ponto aí, direito tributário, seria a parte de responsabilidade tributária, que é um assunto bem legal de cobrar, tá? Com muita pegadinha, dá para criar diversas situações hipotéticas aqui, né? De responsável, de sucessor, de terceiro, né? Então é um prato cheio, porque tem assuntos que é mais conceitual mesmo, e tem assuntos que realmente dá para puxar estudo de caso, e responsabilidade tributária é um assunto desse. Beleza? Perfeito. Pessoal, partindo aqui para a parte de legislação tributária de acordo com o que está no edital, certo? É possível que seja cobrado ali algo sobre o CONFAS, tá? Lembrando, o ICMS ele não é um imposto que está morto aí por conta da reforma. Ele vai morrer em 2033, só que ele vai sobreviver ainda até 2038, porque aí você pode ainda pegar aí o que foi cobrado, né, do ICMS nos últimos 5 anos. Então, a gente tem aí pelo menos 12 anos pela frente de convivência com o ICMS. Então, o CONFAS, ele ainda é um dos pontos mais importantes aí sobre ICMS, tá? E relembrar aí, eu não lembro agora se foi FGV ou FCC no Cefaz Mato Grosso 1, né, da nossa geração, que caiu sobre o CONFAS, tá? Perguntando lá como é que era o funcionamento das decisões do CONFAS, se o convênio ele era autorizativo ou se ele era já considerado como definitivo, tá? Então, foi uma pergunta que coube ali, né, uma decisão do próprio STF na época. Então, assim, é um tema muito bom de se cobrar. Indo um pouquinho mais adiante sobre legislação tributária, e eu estou falando a geral, tá? Que aí pode ter ali Lei Candir, que aí é o que a gente vai falar aqui do ICMS-ST, que é a substituição tributária. Sobre substituição tributária, a própria FCC cobrou no concurso que eu e o Humberto passamos, ele é da Cefaz Bahia hoje, tá? Eu passei junto com ele, inclusive, mas foi do cargo de controle interno. Nós dois passamos no cargo de controle interno da Cefaz Bahia. Mas no cargo de administração tributária, que é o que vai vir com mais vagas agora nesse próximo concurso em setembro agora, a discursiva foi sobre ICMS, substituição tributária e Lei Candir. Nesse de substituição tributária que a gente coloca, é porque você tinha que fazer,
né, a associação sobre máquinas que eram vendidas dentro do estado, dentro do estado da Bahia para o Rio Grande do Sul, por exemplo, né, e de mercadorias que ora eram por substituição tributária, ora não tinha substituição tributária porque já era, por exemplo, para um consumidor final, enfim, ou uma mercadoria que não cabia ali dentro do rol, né, de mercadorias que estão elencadas ali para poderem ser por substituição tributária. Então, é um tema bacana para você entender, você saber o que coloca, o que não coloca. Sabendo o que está ali na Lei Candir, você já vai matar bastante coisa. E aí você fazer a identificação de quando é que tem substituição tributária, quando não tem. Você está virando auditor, então é importante você saber sobre esse tema. Reforma tributária, Betinho, manda aí. Vamos lá, falando um pouquinho da reforma tributária, tá? A gente pensa aí muito nas competências do comitê gestor, tá? E principalmente essa parte aí do split payment, né? A gente fez uma questão excelente agora no curso, não foi, Titi, sobre isso aí. Muita gente que estava achando que estava bombando na questão, escorregou nas pegadinhas que estavam lá. Vocês têm que saber todas as regrinhas. E assim, é uma grande aposta. A gente fez aquela questão ali com muito apreço, porque a gente acha realmente que um tipo de assunto que é a cara de questão discursiva. Ele tem a cara mesmo, porque assim você encaixa, assim como a responsabilidade tributária ali, né? Ele tem a cara dentro do direito tributário, dentro da reforma, é algo ali que você consegue tranquilamente colocar, porque é uma mudança de paradigma na forma de cobrança do tributo, né? Então, você consegue colocar ali as situações fáticas possíveis de mercadoria. Então, você tem que estar com isso aí na ponta da língua. Não deixem de revisar a questão que a gente fez. Se eu não me engano, foi a questão 17 do nosso curso. Questão desafio 17 foi a última da correção aqui. Foi a questão de correção, tá? A gente passou o dia hoje corrigindo aqui várias delas. Então, se você não tá no nosso curso e não fez essa questão ainda, não deixa de fazer, tá? Eu sei que chega agora na semana final, as pessoas não querem escrever tudo porque estão fazendo outras revisões, mas dou alerta, não deixem de fazer a questão ou pelo menos dar uma olhada lá no espelho de resposta. Perfeito. Ó, Betinho, você falou aí da questão, tá aqui ela, tá? Sobre split payment. A gente normalmente pega aí bastante coisa atual, tá? E aí até algum artigo que veio ali do Congresso, justamente para a gente ver ali a evidência do que está sendo falado e te munir mais de informação, apesar de ser meramente um texto motivador aqui, ele ajuda a você ter um conhecimento mais amplo sobre o assunto. Afinal, você virando auditor, você vai cobrar muita coisa sobre a reforma e você precisa estar atualizado. Mas aí, basicamente, nas perguntas, a gente pede ali, ó, discorrer sobre o princípio da não cumulatividade plena do IBS, condicionado ao pagamento do tributo, como ele diferencia da atual sistemática de créditos existente do ICMS, tá? Então, crédito físico, crédito financeiro, tá? Então, por dentro disso, né? E a segunda parte, né, discorrer aqui sobre o modelo de recolhimento na liquidação financeira, tá? Quais são os objetivos e impactos para arrecadação e fiscalização. Essa foi a questão de split payment do nosso curso, questão 17 aí que Betinho estava citando. Eu vou aproveitar, né, e uma das apostas que Betinho falou, pô, é praticamente o curso da gente, né? Mas tá aqui, ó, Betinho, uma questão sobre a obrigação, né, a responsabilidade. E aí, nesse de responsabilidade, a gente pergunta aqui, ó, sabe o que é a obrigação principal e o que é a obrigação acessória, tributária, no caso, né? Olhando para um modelo tributário, qual é a natureza jurídica da ausência da emissão de notas fiscais realizadas pelo Matheus aqui no estudo de caso, né? Qual é a consequência jurídica do descumprimento de obrigação acessória? Lembra lá que ela vira uma obrigação principal? Explicar detalhadamente a diferença entre responsabilidade tributária e a solidariedade tributária, dois institutos diferentes, responsabilidade e solidariedade. E aqui você, no caso apresentado, né, discutir aqui sobre a solidariedade do Humberto Pimpão. Então vejam que tem bastante coisa que você precisa saber sobre responsabilidade, mas está muito atrelada a essa questão de obrigação tributária, certo? Então dá uma questão bem bacana para você fazer um estudo de caso. Eu acho que do que tinha para mostrar dessa parte do que a gente conversou,
Já ficou legal. Vamos passar então para a próxima aposta, né, de outras disciplinas. Lembrando, pessoal, que assim, a gente está fazendo as apostas, mas são muitas por quê? Porque também tu vai fazer 3 questões, né? Então, provavelmente aí deve vir uma de reforma, deve vir uma de direito tributário e uma de legislação. Se tiver fora desse escopo, eu apostaria muito numa de contabilidade. Não acho que deve fugir muito disso, mas aí a gente fala por disciplina, porque às vezes o examinador quer cobrar alguma coisa ali de uma disciplina super away, né, como finanças públicas, e aí a gente pode te direcionar aqui para alguma coisa que a gente, como se fosse examinador, cobraria de você, tá? Mas sempre a gente vai estar dentro ali do que mais pode vir, né? Isso assim é uma aposta. A gente ficar só jogando a moeda para cima nas outras disciplinas que são mais aways, na esperança delas virem, a gente vai estar priorizando uma coisa em detrimento da outra. E a ideia não é essa, né? Beleza. Indo aqui agora para a segunda parte, legislação estadual do Ceará. Aqui, pô, eu acho um crime você não cobrar nada da legislação do Ceará. E aí a gente pode botar aqui, tá? Uma de TCMD, que fale sobre alíquota progressiva e base de cálculo. IPVA, eu acho que uma sobre isenção ia ser uma boa, tá? Inclusive, a gente conseguiu fazer uma de isenção lá das locadoras bem bacana no nosso curso. E uma questão sobre FECOP. Essa do FECOP, ela basicamente seria do ICMS. Pô, Matheus, você também, viu? Apostou nos 3 impostos. Não precisa falar mais nada. Falou o edital todo, inclusive do FECOP. Pô. Mas é porque eu estou direcionando o tipo de pergunta, tá? O ITCMD ele pode perguntar sobre as alíquotas progressivas, porque é um tema interessante, porque a Constituição fez alterações e que as legislações estaduais tiveram que se adaptar com essa reforma. Então, já estou direcionando no que pode vir, certo? O IPVA, eu estou falando das isenções, porque eu vi o rol de isenções e achei interessante também você ir lá, tá? Para poder gravar aquilo ali, que a isenção é um tema que, se não cai numa discursiva, certamente está dentro ali da parte da objetiva. E por fim, o FECOP está intimamente ligado com o ICMS, porque ele é cobrado como? Quando você tem uma mercadoria vendida que vai envolver o ICMS ali, consumidor final. E aí você vai cobrar o FECOP. Então não esqueçam de colocar ele, então fique sempre ligado para certas mercadorias que estão ali no rol do FECOP, para você não esquecer dos 2% lá. Inclusive, lembrar que esses 2%, ele não faz parte de uma repartição constitucional de receita tributária, porque ele já é um fundo voltado ao combate lá à pobreza. Então, nesse caso, não tem aqueles 25% de ICMS que vão para os municípios. Os 2% inteiro ficam para poderem ser gastos exclusivamente em uma finalidade só, que estão previstos lá no Fundo de Combate à Pobreza. Fechou? Próximo aí, Betinho. Vamos lá, contabilidade, né? Parte de contabilidade aí, eu tenho uma aposta fortíssima aí no DFC, tá? Fluxo de caixa, e no DRE também. Participações societárias, eu colocaria em segundo plano, né? Minha prioridade aí seria a DFC e a DRE, principalmente depois da gente ver aí como foi a cobrança do TCE Pernambuco, que foi anulado, né? Que foi uma surpresa para todos. A gente viu ali que pode vir, né? As bancas costumam, né, seguir tendências, então a gente acha fortemente aí que você tem que estar na ponta da língua ali toda a estrutura do DFC e toda a estrutura do DRE, porque são questões cruéis. Por que cruel? Porque se é uma questão de cálculo que você tem que desenvolver, por exemplo, uma DRE, você começou a calcular ali, lucro bruto, né, receita líquida, lucro bruto, CMV e tal. Se você erra alguma coisa no início, dali para frente você zera. Então, assim, são questões cruéis. Se você não tiver na ponta da língua, você corre risco de tirar uma nota baixa, tá? Então, não vacila com isso aí. Beleza? E você, Titis, acha que participações societárias pode chegar a cair também? É um ótimo tema. E eu vou te dizer que, se fosse para fazer uma de contabilidade, eu escolheria justamente ela ou a DFC, certo? Que é a nossa segunda aposta. Justamente porque você consegue extrair muito conhecimento desses pontos, no sentido de teoria. Porque assim, uma discursiva ela não pode só envolver conta.
quando ela vem a parte de contabilidade. Ela tem que pegar conceitos para justamente você engordar ela. Não adianta eu te pedir assim uma DRE e falar assim, qual é o lucro bruto? Porque aí você vai ter só uma resposta. Só que quando você começa a colocar coisas conceituais, como por exemplo, né, quais são ali, de acordo com a 6.404 e como é que é montada a DRE, se comparada ao CPC, eu acho que é o 26. Então você tem que dizer ali, são três coisas, né? Que em um pede, o outro não pede. Então, assim, a DFC é legal porque só em uma coisa ela consegue te perguntar três pontos importantes, que é justamente a parte do que é financiamento operacional, para que ela serve, o de investimento e de financiamento, o fluxo de caixa. E além disso, ela consegue te cobrar a parte de conta, que aí ela vai colocar dois balanços e pedir para você trazer aquele resultado. É uma forma de você conseguir extrair mais perguntas. Então, a DFC ela é interessante por conta desse ponto. E a parte de que você me perguntou, de participação societária, ela é melhor ainda, porque aí você pode perguntar qual é o conceito de goodwill, né? Como é que é calculado ali as participações societárias, né? MEP, método de custo, como é que funciona o resultado de equivalência patrimonial, e isso gera uma questão muito boa também de conta, que inclusive o cara pode arrebentar você colocando ali até o imposto de renda. Lembra lá, você faz Goiás anterior a esse concurso, caiu uma questão objetiva pela primeira vez de imposto de renda, e foi a FCC que cobrou. Então ela pode fazer isso, inclusive, numa pergunta de questão discursiva, que você tem que estar preparado para responder, certo? Bom, de contabilidade avançada, essas seriam as nossas apostas. E aí eu trago, Betinho, a questão que a gente trouxe aqui, né, que foi bem interessante, a gente colocou até aqui os professores da LS, tá? Que foi sobre esse questionamento, né, de mais-valia, goodwill, e, desculpe, de conceito de controlada, coligada, né, e de influência significativa, que aí você podia fazer um consolidado aqui de quais são as empresas que o Matheus Mota SA controla dentro dessa estrutura. E aí você tem que fazer as contas. Essa foi uma questão inspirada na FGV, objetiva lá do ISS Niterói, que o professor aqui, ó, Thiago Castro, foi o primeiro colocado. Então, essa questão foi muito boa, tá? Não estava com essas fotinhos da gente, né? Era tudo A, B, C, D, E, F, G, mas trazia ali conceitos importantes sobre controlada, coligada e influência significativa, que é uma ótima questão para você trazer tanto a parte conceitual prevista na 6.404, como também fazer algum tipo de conta, tá? Que não foi isso que aconteceu nessa questão com relação à conta, né? Mas você teve que trazer muita coisa conceitual, tá? Beleza. Deixa eu puxar aqui para o lado. Dessa daqui também já foi. E agora nós vamos para fluência de dados, Betinho. Quer começar aí nela? Vamos lá, fluência de dados. Selecionamos aí em primeiro lugar SQL, tá? Sigilo, a parte de sigilo fiscal e LGPD. Essas três aí, eu acho que tem grande probabilidade de cair se vier fluência de dados, tá? Principalmente LGPD, porque essa parte de proteção de dados ela está muito envolvida com a atualidade. E as questões discursivas elas tendem a dar um olhar para aquilo que está sempre sendo debatido. Então a LGPD ela já tem alguns anos, né, vem sofrendo revisões, está em discussão, né, sobre proteção de dados, principalmente com a vinda da IA. Então assim é tranquilo, tá? Dentre os assuntos ali de fluência de dados é uma aposta altíssima você ter o conhecimento da lei ali não só dela, mas de alguns assuntos ali envolvendo a parte de segurança da informação. Beleza? Outro ponto aí que a gente botou foi o SQL, tá? Tá aí na ordem, ele tá em primeiro, mas eu não acho que ela tenha uma maior probabilidade com a LGPD, por exemplo, não. Mas é importante que você, pelo menos, saiba alguns comandos básicos do SQL de busca e alteração de dado. Tá? A gente vê esse tipo de cobrança muito forte nas questões objetivas, e aí nada impede que a banca transforme aquilo ali em questão subjetiva para você escrever. Tá? E aí, assim, é bom você ter esses comandos um pouco decorado na cabeça, porque uma coisa é você fazer a prova objetiva e tá lá nas alternativas, né?
porque o nome é em inglês ali, você consegue fazer alguma associação se você não souber exatamente, mas na questão discursiva você tem que botar isso aí no papel, pelo menos os comandos básicos ali, para você conseguir fazer uma boa prova. E a parte do sigilo fiscal lá do CTN. A gente fez até uma questão sobre esse sigilo aí, não foi, Titis? Foi. Fez questão sobre o CTN, isso é importante, é um tema bem bom aí de você saber, porque quem não sabe, né, tá parte lá de dívida ativa e afins, né, para você saber o que pode acontecer com relação ao compartilhamento de informações. A gente não está falando aqui da lei complementar 105, né, mas tem ali uma partezinha do CTN que trata sobre isso, então é interessante você saber ali quando é que pode ser feito, né, essa transferência aí de informações e como, tá? Beleza. O último tópico que a gente trouxe foi justamente de finanças públicas, que assim, a aposta aí é mínima nesses temas, mas se eu fosse cobrar alguma coisa, eu colocaria ali sobre as funções de governo, né? Alocativa, distributiva, estabilizadora, ou então as falhas de mercado, com a questão lá das externalidades positivas, né, negativas, e você saber um pouco mais sobre esses conceitos. Não acho que vai vir uma questão dessas, seria só para queimar minha língua mesmo e ninguém apostaria numa coisa dessas. Tem muita coisa boa para ser cobrada, mas como a gente está aqui olhando para todas as disciplinas, deu um sobrevoo de pássaro aí para poder colocar os temas mais quentes. Acho que acaba, né, nessas disciplinas. Eu só quero trazer aqui para vocês a questão do IPVA, tá, que foi a de legislação que a gente fez, e que nela, basicamente, a gente pergunta, né, para você calcular ali o IPVA 2026 para os veículos da locadora, porque tem veículo ali que é acima de 15 anos, tem veículo que ele foi incorporado para serviços administrativos e aí perdeu a função de ser um veículo para locação, e aí ele perde a questão da porcentagem, né, que era de 1%, aí passa a ser outra. Então misturou ali tanto os percentuais que você usa para locadora, como também para fins de uso pessoal, como também a parte de isenção. Tá? Então dá para tirar uma questãozinha bem boa, inclusive na transformação disso, porque às vezes você está usando para locação o veículo e aí você decide fazer uma mudança, né? Incorporar o veículo para poder, sei lá, transportar os funcionários da empresa ali da que aluga o veículo. E aí, nesse caso, você sai de 1% e passa a ser 3%, só que de forma proporcional ao restante dos meses, né, que estão até o final. Só que aí a diferença é de 2% em cima desses 6 meses apenas. Então você tem que fazer toda a reengenharia de cálculo para poder fazer a cobrança correta, certo? Um detalhe que a gente viu nessa questão aqui, que eu e Betinho, inclusive, fomos os que fizemos essa questão, que fizeram essa questão, foi aquela parte lá do percentual que está revogado, né, Betinho? Que tem lá, desde 2015 estava revogado, o site da Cefaz Ceará está atualizado, mas o artigo 15, se eu não me engano, é o que estava revogado. E aí tinha lá a questão de 1% de juros de mora, 10% para outra coisa lá, enfim. Se você não sabe do que eu estou falando, ótimo, porque está revogado, então não vai cair na sua prova, tá? Essa aqui foi a nossa questãozinha de IPVA, né? Bem gordinha, do jeito que a gente acredita que vai vir na sua prova. E tem uma última questão, pessoal, que é de legislação tributária estadual, que estava lá no nosso curso, que é sobre conflito de competência, tá? Essa questão aqui a gente colocou uma mistura de ISS com ICMS para você julgar qual seria cobrado, certo? E aí, nessa questão falava que uma pessoa levou um ouro para joias, né, que ele ia levar para a ourivesaria, e aí você tinha que decidir se era ICMS ou se era ISS que estava sendo cobrado. Lembra que lá na Lei Complementar 116 diz que a ourivesaria, caso ela esteja utilizando o ouro, né, da própria ourivesaria, a gente está falando de uma venda de mercadoria para efeitos tributários, ou seja, ICMS. Mas se a pessoa levar o ouro até a ourivesaria e aí for feito só o serviço de transformação daquele ouro em uma joia, vai incidir apenas ISS, e aí seria apenas uma prestação de serviço que estaria sendo feita. Lembra dessa paradinha? Pois é. Então, é uma ótima aposta aí também para a questão de legislação tributária geral, tá?
se ele não quiser colocar ali as alíquotas, né, e aí jogar, por exemplo, para um ICMS, porque essa questão foi a questão que caiu no ISS Manaus de forma adaptada. ISS Manaus 2019 foi a FCC. Eu estava nessa prova também e foi uma questão bem boa, né, sobre conflito de competência para você decidir se era ICMS ou ISS, e óbvio que você tinha que justificar por que era a cobrança do ISS naquela época e por que talvez ICMS nessa questão aqui, hoje, aqui no curso dos apóstolos. Beleza? Basicamente, são essas as informações que a gente tinha. Betinho, faça as honras aí, se quiser complementar com mais alguma informação. Não, tá tranquilo. Eu queria só que vocês ficassem tranquilos para fazer essa prova, tá? Vão com tudo. Eu sei que foi bem exaustivo. Eu sei que pós-edital é algo que consome muito, tá? Você tem que realmente se dedicar, se exaurir, né? Colocar toda a sua energia nisso, abdicar de muita coisa. Mas se você fez todo o ciclo de estudo, se você completou a meta da LS, se você fez todas as discursivas aqui do curso e receber seu feedback, eu tenho certeza que você vai fazer uma boa discursiva e isso vai fazer toda a diferença para a sua aprovação. A única coisa que a gente quer é que você passe, seja aprovado, faça o depoimento, venha ser nosso colega, a gente quer ver vocês aqui, colegas da gente aí de profissão, a gente chegou, né, eu e Matheus aqui começamos essa caminhada numa sala de aula presencial juntos em Salvador, né? Hoje estamos aqui ali no Cefaz DF, na Cefaz Bahia, e queremos ver você aí na Cefaz Ceará, todos juntos aí para fazer um fisco forte. Beleza? Então é isso aí, galera. Beleza, galera. Ó, fica aí o convite para o nosso aulão na sexta-feira para quem puder ir, no Meridional Center em Fortaleza. Também fica o convite para o nosso pós-prova. Eu acho que vai ser na Turati, lá em Fortaleza. Vai ter alguns drinks gratuitos aí para vocês e brinde. E eu vou estar presencialmente lá com vocês, com o professor Lucas Eduardo, o Rodrigo Guariento, o Leonardo também, sócio aqui da LS, o professor Hudson Magalhães, tem também o Renato Campos, o professor Eliezer, ambos dos 7 Fontes, o Renato inclusive da LS, tá? Então fica aí um convite estendido para vocês, para depois da prova a gente ter um momento de relax, tá? Não é para a gente ficar tendo uma conversa pesada, mas um conforto para a gente curtir um pouquinho também depois desse período longo de estresse e que, se Deus quiser aí, e todo o seu esforço seja recompensado para ter uma boa prova na Cefaz Ceará. Beleza? Nos encontramos na sexta-feira ou no domingo. Um grande abraço e até a próxima. Valeu, galera. Até a próxima. Tchau.